Duas câmeras essa. Então, vamos lá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui da equipe de Dianética, localizada no Tatuapé. Eu sou a Luciana Santos. E eu sou a Diva Rosina. E mais um dia aqui falando pra você sobre uma informação muito importante, útil pro seu dia a dia, para que você não caia nas armadilhas da sua mente. O tema de hoje é como um momento ruim eterniza. Para que saber isso? Se você sabe o que está eternizando um momento ruim, você pode parar, você pode mudar não só a sua história, mas a sua rota de emoções. Você também pode ajudar com que a sua geração, com que os seus filhos e netos não levem a carga que você ou alguém aí dos seus antepassados, pode ser vó, bisavó, então algo que alguém criou num ponto específico por causa de um momento de dor e isso continuou. Então como parar isso? Como não deixar que um momento ruim eternize? É muito importante, eu sempre recapitulo a questão da mente reativa porque tem muita gente nova que assiste a live. Então, às vezes, você que está acompanhando é bom ver, porque você pode ver de um ponto de vista diferente, ver como essa informação, você pode usar essa informação para que você não tenha aí problemas no seu dia a dia, ou para que você controle os problemas no seu dia a dia, certo? Então, vou recapitular. Mas antes, deixa eu ver, você quer falar alguma coisa, Vivi? Eu gostaria de falar o seguinte, que como a Luciana estava falando de eternizar um momento, né? Toda família tem um padrão familiar. E aquilo vai seguindo de geração para geração. Só que quando alguém morre, um da família acaba assumindo. Pega tudo. Pega tudo. Por exemplo, tem família, por exemplo, todo domingo almoçava na casa da mãe. Aí a mãe morre, ele passa a ter aquele mesmo padrão de comportamento. Não tem nada a ver com aquela pessoa. A pessoa carrega, por exemplo, um fardo. Unir a família até que a morte separe. Só que é uma coisa que a pessoa não tem estrutura para fazer aquilo. E ela vai continuar. Aí chega um momento que uma geração para, e aquele choque na família. Nossa, pararam com o almoço de domingo na casa da avó. Só que assim, as coisas vão mudando, a geração vai entrando e vai, como fala, vai casando, vai mudando os padrões. Então tem coisa que as pessoas mantêm fazendo, só que não faz mais sentido. Exato. Agora, venhamos e convenhamos, né? Com relação ao almoço de domingo, dos males é o bem menor. Tem outras coisas que a pessoa assume. E porque ela não conhece como a mente funciona. Porque se ela conhecer, a partir do momento que você sabe, você pode se prevenir e você pode controlar. Quando eu falo controlar, é você começar a mudar e parar uma situação segundo sua vontade. Então, exemplo, vem alguma coisa aí ruim na sua mente. Começou, opa, não. Você controla, você consegue dar um basta a partir do momento que você tem um conhecimento para fazer isso. Se você não tiver conhecimento, as coisas vão rolar, você vai achar que é assim mesmo, e a vida é isso, e beleza, mas não é. Então, recapitulando a questão da mente reativa. A mente reativa é uma mente que faz você reagir. Ou seja, você faz coisas sem pensar, sem analisar, e simplesmente numa base de estímulo-resposta. De repente, você escuta uma música, tem uma sensação de nostalgia, um mal-estar, até tristeza. Ou você passa num determinado caminho que você sempre passava com seu pai, você pode começar a chorar. Só que até então, aí você lembra, certo? Pode ser que você teve uma perda e você se lembra da perda e fica mal. Mas e quando você não sabe de onde vem? Você simplesmente, seu coração começa a palpitar. Você queria ter mais habilidade para falar com pessoas, só que você passa mal. Fisicamente mal. Então, o que você faz? Entende? Da onde vem essas coisas? Então, todas essas coisas, sem explicação, vêm da mente reativa. Então, uma mente que ela arquiva de qual forma? No momento, especificamente no momento de dor, tudo está sendo gravado. Por exemplo, o momento de uma cirurgia. Então, as cores que estão nesse momento, está sendo gravada. O que está sendo dito está sendo gravado. O cheiro do lugar está sendo gravado. Como que tá suas batidas, seus batimentos cardíacos? Está sendo gravado. Então, num momento de dor,
recebi uma porrada. Nesse momento, especificamente, tudo em volta está arquivado. E o momento de dor, pode observar, é o momento que você põe atenção só na dor. Seu nível de consciência reduz. O que significa isso? Você deixa de perceber as coisas aí à sua volta e fica só presa no momento da dor. Pode ser uma porrada, um tombo, um acidente, uma cirurgia, qualquer impacto físico real, certo? Então, tudo fica arquivado. Se no momento você levou uma porrada, alguém falou, idiota, você não presta pra nada, qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer informação ali, palavras, música, fica arquivada na sua mente, reativa. Depois vai exercer um poder de comando sobre você. Então você começa a fazer coisas que não tem sentido. De repente você chega no ambiente e você tem uma dor de cabeça. Por quê? Não sei. Não sabe. Aí você faz exame. Não dá nada. São as famosas doenças psicossomáticas. Entende? Ou a sua aberração, ou seja, o desvio aí pode ser que não seja físico e seja emocional. Você tem que conversar com alguém que você considera uma autoridade, você passa mal. Ou um cara que arrumar uma namorada e não consegue comunicar. Uma mulher, não importa, quem for. Então, essas coisas estão aí na sua mente, arquivado, você nem lembra quando aconteceu, nem por quê. Então você fala, por que eu sou assim? Será que é porque minha mãe falou, não sei o quê? Gente, vai muito além. Porque se você lembra, é mais fácil você controlar. Mas o que ferra mesmo é aquilo que você não lembra, que está lá nas profundidades da sua inconsciência. Então, uma dica para que você não deixe, a primeira dica, não vai ser a última, tá? A primeira, para que você não deixe o momento eternizar, um momento de dor. Se alguém tiver diante de uma cirurgia, se for um enfermeiro, um instrumentário, sei lá, alguém que trabalha com os instrumentos ali, da operação, um médico, o que for, ou alguém está no acidente, seu filho levou um tombo, fica quieto, não fala nada, ajuda a pessoa, faz os primeiros socorros, mas por que você tem que falar? Não fala nada. Ali vai servir, tudo que você tá sendo dito, no futuro a pessoa usa e nem sabe da onde veio. A pessoa tem uma simples reação e ela não sabe explicar. É um negócio tão simples que mal tem você ficar quieto quando alguém teve ali um impacto real, uma dor, um acidente, uma cirurgia. Qual é o problema de você ficar quieto? E pegar e fazer o que tem que ser feito. Ajuda a pessoa, fica quieto no sentido de calado, tá? Não no sentido de agir para ajudar. Ajuda a pessoa, mas quieto, sem falar nada. Qual é o problema que tem nisso? Nenhum problema. Se você falar, não sei se isso é verdade, tá, mas o que custa ficar de boca fechada sem falar nada quando alguém está ali caído, teve um acidente, teve o que for, fica quieto, porque aquele momento pode eternizar em algum ponto da vida da pessoa, pode ligar. Que é um exemplo onde a mente reativa vem com tudo. Quando nasce um filho, as mulheres que têm filho, que trabalham, que cuidam de casa, elas sabem, muitas pensam, nossa, não sei o que aconteceu, eu mudei depois que nasceu fulano. Entende por quê? Passou pela dor do parto, ela também já acompanhou dores do parto da mãe, passou aí pela questão do choro da criança, ela também chorou e não vai saber como a mãe estava, a própria pessoa passou por uma dor ali no parto, teve várias gravações, então o próprio nascimento traz muita coisa à tona. Da mulher, do marido, o casamento pode mudar se as pessoas não souberem lidar com a mente reativa, porque a mente reativa se aproxima, é muita dor envolvida. Não importa se o parto é normal ou se é cesárea, entende? Até para a própria criança. A mãe passou por várias coisas aí na área pré-natal, tanto ela, quando ela estava com um feto, tanto como a criança que está dentro dela, entende? A relação sexual, tudo que ela fez, a criança gravou, se teve dor, se teve um impacto mais forte. Então tá tudo gravado. Você gostando disso ou não, a gente vê o resultado disso na sociedade. Com certeza você já viu comportamentos de pessoas que não têm explicação. Aí você, por exemplo, eu conheci uma pessoa que roubava motos, apesar do pai ter agência, ele ter uma moto e ter dinheiro. Há um tempo atrás conheci uma pessoa assim. E não adiantava falar, por que você faz isso? Não faz isso, entende? Por quê? A pessoa tem toda uma gravação,
Com isso eu não tô querendo proteger a criminalidade, eu tô querendo dizer que a pessoa tem gravações que faz ela fazer coisas estúpidas. Tem homem que não se controla, ou mulher que não se controla, tem uma excelente marido, excelente esposa e tem vontade de trair. E às vezes a pessoa é legal. Quando não é legal, pelo menos justifica. Ah, enche o saco, tem que meter chifre mesmo. Mas e quando é legal? Então tem várias coisas que faz você fazer coisas que você não queria. E você só tá eternizando um momento de dor. Então o primeiro ponto para não eternizar momentos de dor é: fica calado diante de uma dor física com impacto real. Para mais informações, você pode ver no livro TED original, ler a totalidade da informação, porque aqui, tecnicamente falando, tá tudo organizadinho a informação, exemplos do próprio fundador, que é o L. Ron Hubbard. Então aqui mostra o que ele fez, é uma tese mesmo. A princípio não era para ser publicada, mas foi tão boa na época, 1950, 48 mais ou menos, que ele publicou. Não foi nem ele, foi os amigos, as pessoas da área da medicina que acharam, nossa, que legal, vou publicar, e publicaram, e aí tá aqui, L. Ron Hubbard que fez. Então, aqui tem as provas. Por que ele chegou nessa conclusão? Por que é assim que funciona? Então, você pode tirar as suas conclusões, ler e observar. Sem preconceitos. Leia e observe. Veja. Você tem uma explicação de por que uma pessoa faz coisas que ela não queria? Por que tem gente que faz coisas estúpidas? Nossa, mas a mulher tem tudo. Ela tem dinheiro, um marido que dá atenção, tem uma casa, tem carro. Por que tá com depressão? Entende? Então, é porque existe uma mente reativa que ela não controla. E ela nem sabe que existe. Ela deixou aí tomar conta. Então, esse é o problema. As pessoas esperam estar quase morrendo para ela precisar de ajuda, tá? Lá afogada. Então, é um trabalho maior, né? Mas, você pode ter essa consciência desde já. Quer falar algo? Eu quero falar que a mente reativa, ela também passa por contágio. Então, quando você vive numa família, o medo que seus pais têm ou seus avós têm, vão passar para vocês. Eu conheci uma família que, não sei se foi o bisavô, que morreu, um raio caiu nele. Aí essa família, todos, quando começa a chover, eles começam a tremer e ficar com medo e vão procurar ficar num lugar que não tenha nenhum perigo. Só que isso até hoje, as pessoas daquela família, elas não vê que hoje em dia tem para-raio, tem tudo, tem uma proteção, não tem mais o perigo que eles tinham naquela época. Mas até hoje eles têm esse medo. Então um dia essa pessoa falou para mim, eu sei que não faz sentido o meu medo, mas é muito mais forte que eu. Aí você vendo através da Dianética, você vê que é uma coisa que vai passando de geração para geração. Só que isso não sai só de você chegar numa pessoa e falar assim, não, você não pode ser assim. Não perdoa meus antepassados. Não, isso daí, não, o importante é daqui para frente. Você tem que ver as coisas de outra forma. Não adianta você falar. Você está falando com uma mente que existe um padrão irracional e vai passando geração para geração. Então, mente reativa não se quebra por exemplo, uma briga de braço, você vai tirar aquilo da pessoa na raça. Não é assim. Como é uma coisa mental, tem que ser resolvido de forma mental. Então, a Dianética tem uma terapia que ela faz você fazer as pazes com o seu passado. E ela é muito inteligente, porque faz você limpar isso aí e faz você ver um futuro diferente. Porque de outra forma é praticamente impossível. Por que é impossível? Você vai falar, não acredito, essa mulher tá louca. Como é assim, não é possível? Olha, é uma marca registrada na mente e ela não apaga. Só apaga com a terapia de Dianética. Porque a mente reativa, ela exerce força e poder de comando sobre consciência, pensamento, ações, corpo e propósito. Muitas vezes você quer fazer uma coisa e faz outra. Você não percebe que você está na mente reativa. E a mente reativa também tem 5 mecanismos para resolver uma situação do qual você está se sentindo ameaçado. Ou você ataca de forma errada, ou você foge de uma situação que você deveria resolver, ou você evita falar, ou você simplesmente vira uma vítima, ou foge da situação. Então, qualquer desses mecanismos é um erro, porque você não resolve o problema. E um problema mal resolvido, ele vai causar problema mais para frente. Então, é como se você desse corda para você se enforcar mais tarde.
Aí quando a mente ativa está enorme, aí é a hora que você pira, você fica confuso, com medo da vida e não sabe para onde correr. Então, quando você se deparar com uma situação que você não sabe o que fazer, procure ajuda. Para todo problema existe uma solução. Então não existe labirinto sem saída. Então tem que buscar ajuda e tem que buscar uma saída, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Então, para que você não repita erro que não faz sentido hoje na sua vida, tenta saber quem é você. E o melhor meio de saber quem é você é lendo a Dianética e descobrindo quem é você através dos seus medos e descobrindo a sua capacidade, porque você tem. Exatamente. Mas a capacidade é muito abafada por causa que a pessoa tem uma mente ativa. Quando eu falo mente ativa aqui, eu não quero tirar todo o potencial que você tem. Você tem. Mas sem informação, sem conhecer, realmente você dá um passo para frente e 10 para trás. Então se torna mais pesado, é um fardo, entende? Então por isso é muito importante você saber quais são as mecânicas, como que isso funciona. Por isso que a gente fala, lê material. Porque aí sai fora as interpretações. Eu não tô com o livro na mão, eu sei, posso dominar o assunto, posso falar sobre o assunto, eu sei o que eu tô falando. Mas a referência, a fonte, que é o que tá aqui, no material do Huber, a fonte é o que importa, entende? Óbvio, a gente tá dando uma direção. E aqui você vai ver tudo. Inclusive tem uma coisa que eu quero mostrar, explicar, mas antes até de continuar, boa noite aí pra quem tá acompanhando. Já recapitulei mente ativa, depois você dá uma olhada na live aí, não vou falar de novo, porque tem um pouco de informação pra frente, eu tenho pouco tempo. Mas enfim, tem uma informação nos livros da Dianética, não lente no DVD, que fala de valência. Valência. Valência é quando você assume a personalidade de uma ou mais pessoas, personalidades no momento de dor. Então, imagina que sua mãe estava tentando abortar você. Você não vai saber disso agora, mas você não lembra do momento. No momento que ela falava, tentava mesmo, usava meios de, tinha uma pessoa próxima que falava, mas não faz isso. E essa pessoa era loira, um exemplo. Não faz uma coisa dessas. Como você vai tirar a vida de uma criança? Coitada. Tudo isso está sendo gravado. Aí tá lá a sua mãe, uma pessoa morena. Não, mas eu quero fazer esse aborto, porque eu não quero ter filho. Eu odeio criança, e blá, 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 blá. Até que a pessoa que tá influenciando, de alguma forma, consegue ganhar a briga. Não faz isso. E chora, e você não faz. E a mãe não faz. Mas tudo foi gravado. Você cresce. A pessoa pode desenvolver uma compulsão por pessoas loiras. Ou acreditar em tudo que um loiro fala. Por exemplo. Ou tudo que uma pessoa tem a característica semelhante àquela pessoa que estava protegendo. A pessoa assume aquela... Não assume a personalidade, mas acredita. Certo? E aí, quem ganha, de repente, ali no momento da dor, no momento da hora do aborto, tudo que ela estava ouvindo, ela assume como dela, tanto da parte ruim, como da parte boa, para dar um exemplo, certo? E de repente tem horas que ela pode agir como odeio crianças, não quero saber de criança, como ela pode agir no, ai meu Deus, coitado disso, coitado daquilo. Então ela carrega todo o fardo da mente de ambas as partes. E essa é outra forma que você também eterniza um momento de dor. Não só pelo fato de você ficar calado para a pessoa não de repente pegar todas as gravações, mas você também pegar a valência da pessoa. Com certeza você pode ter observado situações que você agiu como seu pai ou como a sua mãe, e coisas que você não admira. Depende se seu pai batia em você. E você fala, não vou bater nos meus filhos. Um dia você dá um tapa nos seus filhos e você se sente mal. Porque você fala, mas eu não sou assim. E às vezes você nem vê que tá sendo igual a alguém. Às vezes você assume aspectos físicos de uma pessoa que cuidou de você. Mãe, pai ou quem for. Entende? O jeito. A pessoa fica assim, você também fica. A pessoa fala assim, você também fala. E se você começar a observar, você vai ver a valência nas pessoas. Ou seja, essa pessoa assumiu a personalidade de outro. Que mal há nisso? A falta de controle. Não tô falando que você parecer alguém
é ruim. Mas quando você não controla certas emoções e tem atitudes semelhantes a alguém que cuidou de você, mas você não gostaria de ter essas atitudes, você está eternizando um momento de dor. Às vezes sua mãe apanhava o marido, você casa com alguém que bate você. Aí sua filha está indo no mesmo caminho. Então você vê uma linha ali de ação eternizada. Por quê? Por causa de um momento de dor de alguém. Entende? E se você começa já a observar isso em você, você pode começar a separar essa coisa aí da mente ativa. Mas nada, realmente nada pode estar no lugar da terapia. Não tem nem como. Você pode até se esforçar, mas é muito esforço, é muita luta. Realmente é matar um leão por dia, lidar com as cobras, desviar das outras. É muito forte, porque você tem que ficar lidando com o seu dia a dia, com as pessoas em volta. E às vezes pessoas parecem alguém do seu passado, você pode perceber isso ou não. Que é incrível, a sua mente está programada para você pegar essas duas pessoas aí de um momento de dor. Eu dei esse exemplo do aborto, podia ser qualquer coisa, entende? Podia ser uma cirurgia simples, uma enfermeira super compassiva falando, vai dar tudo certo, você vai viver, e blá blá blá. E depois você fica com essa coisa dentro de você. Só que você fica com todas essas gravações. Então uma hora você tem uma personalidade, outra hora você tem outra personalidade. E aí você não se entende, e aí você acha que tem algum problema, e você acaba de repente caindo nas mãos erradas, ficando dependente aí de psicotrópicos, e não resolve nada, e fica mal. Então a genética quer evitar essa longa estrada ruim. Sim? É verdade, se você às vezes olhar na sua vida, você fala assim, nossa, a minha vida, se eu fosse escrever um livro, tem páginas que eu queria rasgar, tem umas que eu queria reescrever, tem coisas que eu queria nem lembrar mais. Só que a sua vida, ao invés de ser um livro, né, ela fica gravada na sua mente. E essas lembranças, elas vão aparecer. Aí você vai gostar de um tipo de pessoa, não vai gostar de outro tipo. Só que na realidade são coisas que aconteceram na sua vida. Só que você não pode levar uma vida vivendo de passado. Então você tem que ver a vida como ela é. E às vezes você fica com medo da vida, fugindo de situações para evitar coisas que você nem sabe por quê. E não vale a pena você passar uma vida fugindo sem saber o que você está fazendo. Então é muito importante você saber quem é você, descobrir quais são os seus medos verdadeiros. Porque existem medos que é real na vida. Tem coisas que o medo ele te para que você analise as coisas. Mas o medo irracional, medo de um tempo de chuva, medo de ter um filho, ter medo de estudar e não conseguir passar numa prova, coisas que não faz sentido, são coisas irracionais que você precisa tratar. Então a Dianética, ela lida exatamente com essa mente reativa que grava coisas que é como se fosse uma caixa preta. Tudo quanto é desgraça que você viveu, sofrimento, fica arquivado lá. Só que esse arquivo não é um arquivo morto, ele é um arquivo vivo que conforme você vai vendo na vida coisas que te lembram, você vai reagir. Em vez de você viver a vida, você fica brigando com a vida. Exato. Para você ver bem... Valência e dramatização, estão perguntando se dá para explicar. Sobre? Valência e dramatização. Tá, quem tá perguntando? Tânia de Brasília. Ah, legal! Oi, Tânia. Posso explicar sim. A valência. O que é a valência? É você assumir a personalidade de uma ou mais pessoas dentro de um engrama. Por exemplo, seu pai te bateu muito e falou, sua idiota, você não presta, isso é inútil, qualquer coisa assim. Tô dando um exemplo, tá? Quem foi que ganhou nesse momento? Seu pai, né? Quem foi que chorou? Quem foi que teve a dor? Você. Então você assume a valência, a personalidade aí de quem ganhou. Que no caso não vai ser a sua. Então a sua personalidade é como se deixa de existir um pouco de você e passa agora a você usar a capa da outra pessoa. Como se fosse, tá? Mas a valência é você assumir. Eu falo a capa no sentido figurado, uma analogia só. Então o que vai acontecer? Em momentos que você se sente encurralada, você pode assumir aí a valência vencedora, que no caso foi do seu pai. Ou seja, você assume a personalidade dele em certas situações. Pode ser com o marido, pode ser com um funcionário, pode ser numa empresa. Então, quando tiver coisas semelhantes, você vai traz a valência dele à tona. Por quê? Porque em momentos de dor foi ele que ganhou.
Pode ser o lado bom também de uma outra pessoa tentando te proteger. Essa pessoa tentando te proteger também ganhou aí no momento de dor. Então você também vai ter momentos que vai assumir o lado compassivo. De repente você tem uma filha e você tá se sentindo mal porque ela tá tendo problemas com o marido e você vai falar, não, você entende, é assim, tadinho, entende? Então, como você sabe que quem tá falando é uma valência ou é você? Pela falta de controle e pelo resultado. Quando é você tem certeza, você sabe o que está fazendo e tem uma base, tipo, baseado nas informações que eu tenho, isso, dá nisso. Então você tem mais certeza. Quando é uma valência, é uma coisa meio descontrolada, é uma imitação bem medíocre da valência, do dono realmente da personalidade, da pessoa ali do engrama. E outra coisa, o resultado é sempre ruim. Você vai tentar imitar, não vai dar certo, entende? Tem algo para falar? Ele já falou da dramatização. Eu conheci um casal que o pai dele tinha acho que umas 5, 6 mulheres. Ele era uma pessoa que achava que era normal isso. Tinha que ter a mulher dele de verdade e poderia sair com quantas mulheres ele quisesse. Aí ele teve um filho. Esse filho casou. Foi fazer a mesma coisa. Ele se deu mal, ela largou dele, teve filho, se separou. Foi uma família destruída. Aí você vê, ele foi fazer a mesma coisa do pai. Só que ele não era o pai, ele não tinha grana para bancar todas as mulheres, ele não tinha aquele perfil do homem que sabe o que está fazendo. Não quer dizer que o que ele fez está certo, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Agora o filho foi fazer exatamente a mesma coisa. Até hoje acho que ele deve ter trauma de mulher. Sim, esse é um exemplo de valência em funcionamento. E obrigada pela pergunta, viu, Tânia? Muito obrigada por estar assistindo também. Sobre dramatização. Dramatização é você trazer para o tempo presente um comportamento da mente reativa, certo? Por exemplo, no momento que você estava ali na dor, uma dor, cirurgia, vamos pôr cirurgia. Você estava com muita dor e estava com uma cara assim. Aí quando você vai dramatizar isso, ou seja, quando você vai trazer esse conteúdo da mente reativa à tona, aí você também faz a mesma cara, do mesmo jeito. Então você dramatiza, ou seja, você traz o conteúdo da mente reativa aí pro seu dia a dia, entende? Então imagina você dramatizar o conteúdo da mente reativa relacionado à sua mãe. Sua mãe vivia reclamando, a vida tá difícil, blá, 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 blá. E ela sempre falou isso desde a gravidez, desde quando você tava dentro da barriga dela. Que a vida tá difícil, que a gente não consegue, nós é pobre, morre pobre. Aí daqui a pouco cresce você, que a vida tá difícil, nós consegue, nós é pobre, nós vai morrer pobre. Ou seja, você assumiu a valência, tá dramatizando, você tá trazendo o conteúdo da mente reativa aí pro seu dia a dia, certo? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Alguma pergunta a mais? Não, por hora, Então, ela só agradece, a sua exposição foi bem clara. Legal, bacana. Então, por essas e outras coisas, a pessoa eterniza um momento de dor. E às vezes essa dor foi de alguém, foi da avó. De repente, num momento específico lá, a avó passou uma dor na hora do parto e falou que desgraça é ter filho. Dali pra frente, a geração dela nunca vai ter filho. Um exemplo. Entende? Porque o momento de dor de alguém foi eternizado para gerações futuras. Então, por isso que em certos momentos não adianta você ficar, ai, não, eu entendo, eu agradeço, obrigado. É melhor que você não vai ficar mal, mas também não é uma coisa que resolve. Porque tem uma mente ativa aí que se você não resolve, ela vai aumentando, vai ficando mais fortinha e você vai perdendo o controle. Outra coisa, a gente tá falando muito de mente reativa. O que a pessoa também pode pensar? Ah, tudo é mente reativa? Não, não é tudo que é mente reativa. O que você tem que observar? Você tá controlando a sua emoção? Tá muito pesado? Você tem reações físicas que você não consegue controlar? Ou você nem pensou e já tá sentindo mal-estar? Entende? Então, são situações assim. De repente, o seu filho veio falar, oi pai, você tá com ódio, com vontade de bater nele porque ele veio falar oi pra você e você tá cansado do serviço. Você não para pra pensar. Então, nesses momentos também, você pode fazer eternizar. Por quê? Porque no passado, seu pai brigava e te batia e sai de perto de mim. Agora você não faz exatamente igual, mas seu filho chega perto, você tá exausto e trata ele com uma certa indiferença, sai de perto de mim. E aí ele cresce, faz isso com o filho, e assim vai, certo? Então você não tá controlando o que você sente, não controla o que pensa. Tem uma emoção ruim, seja aqui uma angústia ou o que for,
começa a ter dores e não sabe nem porquê, entende? Começa a ter pensamentos negativos, emoções indesejadas, sente que você não consegue alcançar certas coisas, isso não é uma coisa boa e não vem de uma mente em bom estado. Veja pelos resultados das suas emoções. Tá ruim? Tem um negócio estranho, uma carga aí, uma energia esquisita? Vem da mente reativa. Tá difícil? Por que ele consegue, ela consegue e você não consegue? Vem da mente ativa. Isso é uma incapacidade que você tá de acordo e você não sabe de onde vem. Tá com dificuldade de usar sua mente para resolver problemas? Tá se perdendo, ficando confusa? Pensa, não consegue dormir? É a mente ativa. Tem gente que também é o contrário, dorme para esquecer os problemas e deixa tudo rolar e não paga a conta e assim vai. Essa irresponsabilidade, mal-estar, tem um resultado ruim. Isso não é mente analítica, não é uma mente que está te ajudando a resolver problemas. E entende? Então, observa isso no seu dia a dia. Veja se você não está eternizando uma dor que seja sua ou de alguém. Sua vida parece a de alguém do seu passado, que seja de uma tia que você gostava muito, de alguém muito próximo, da mãe ou do pai. Observa, entende? Como a Diva falou no início, não tem problema almoços de domingo, desde que não seja um fardo pra você. Porque tem gente que às vezes vai e fala, nossa, eu tô com pessoas que eu não queria estar, é uma falsidade do caramba, eu não queria, blá blá blá. Então a pessoa tá mal com aquilo, entende? Também com isso a gente tá dizendo, família não serve. Não, esse é o propósito da comunicação. O propósito da comunicação é dizer pra você, o que você tá fazendo, tá tendo bons resultados, você tá feliz? Você tá tendo atitudes que parecem alguém que você não queria? Então analisa, observa se você não está eternizando um momento de dor, seja seu ou de outra pessoa. Normalmente os pais educam os filhos de maneira diferente do que eles foram criados. Eu atendi uma mulher que o sonho dela era trabalhar num laboratório. E aos 50 anos ela ganhou um prêmio para estudar no laboratório. Ela pegou aquele prêmio e deu para a filha, porque a filha ia ser feliz. A filha fez o curso no laboratório, um ano depois. Não quero mais saber. A mãe falou, não, eu não acredito. Você vai jogar a sua vida fora. Você vai ser feliz, vai ser uma coisa pro resto da sua vida. Eu sempre quis ser e nunca consegui. Eu estou dando a oportunidade que deram para mim e para você. E a filha não quis saber, foi trabalhar de manicure. A mãe falava, eu estou te dando uma profissão. Ela falou, mãe, mas eu quero ser manicure. Olha que engraçado. A mãe queria fazer, nunca se viu capaz de conseguir fazer. Quando ela conseguiu, ela passou aquilo para o filho. Como se tem como transferir uma coisa que era um sonho dela para o filho. Mas era um meio de proteger a filha? Era, só que não virou nada. Porque não tem como você passar para o outro uma coisa que é sua. É uma aberração. Porque não tem como, a felicidade que é sua. O que te deixa feliz. E a filha hoje é mal resolvida profissionalmente porque ela também não sabe o que ela quer. Hoje ela também não é manicure, não estudou. E a mãe fala assim, eu dei a melhor oportunidade da vida dela, ela não soube aproveitar, mas não é bem assim. E tem muitos pais que projetam mesmo o fracasso deles, ou a insatisfação, que for, que eles não conseguiram nos filhos, né? Que continua a vida. E é verdade, às vezes eu atendo muito filhos que vêm aqui e falam, nossa, meu pai me matriculou numa escolinha de jogador porque queria que eu fosse igual Pelé, igual Neymar. Eu não tenho nada de jogador, só porque um dia eu chutei uma bola, meu pai fez isso. Eu falei, mas quem queria ser jogador? Falei, meu pai. Quer dizer, o sonho seu que você não superou, porque você não soube lidar com a vida, não adianta você passar aquilo. É uma responsabilidade muito grande você querer que o seu filho faça aquilo que era seu. Exatamente. E isso acontece. Então você observou formas de eternizar uma dor. Momento de dor de alguém, tudo que é falado é agravado. Bico calado. Então, você evita que eternize. Outro momento, você está tendo impulsos que você não está controlando, cuidado. Por quê?
Imagina que esse impulso é contra alguém. Às vezes você pode ter uma atitude que não tem mais como corrigir. Imagina que você perde o controle, espanca o seu filho ou bate em alguém aí. Você não sabe as consequências disso. Para a criança, pode ser um trauma, uma depressão futura, uma ansiedade, o que for. E ela vai eternizar isso. Então, observa quando a sua mente reativa se aproxima. Ela é muito sorrateira. Por quê? Ela te dá toda a razão e todas as justificativas para que você esteja correto. E o resto errado, entende? E às vezes você vai ter uma atitude que, não tem volta. Lógico que você vai olhar pra frente, vida segue. Mas isso pode ficar uma marca, uma cicatriz muito grande pra você ou pra alguém. Então observa muito essa coisa de vir um demônio aí em você e você, opa. Por isso que é realmente uma luta enquanto você não faz terapia o suficiente pra dar se livrar dessas cargas. Enquanto você não faz a terapia, é observação, conhecimento e segura a onda aí, todo dia uma luta e aí vai. Porque todo dia a vida te dá um tapinha, né? Quando dá um tapinha, dá rasteira. Uma hora é uma coisa aqui, alguém te fecha no trânsito. É uma filha ou filho que de repente é meio que vagabundinho, não quer fazer nada. Ou é um marido que olha pra mulher gostosa na rua. Ou é a mulher que trai marido. Então a vida sempre faz você ter um pouquinho de dor, sabe? Todo dia tem uma pitadinha de maldade aí. Que pode ser de você para outros e de outros para você. E isso vai acumulando. Isso vai fortalecendo. E tem uma hora que se você não faz nada, isso te enforca. E é pesado se você não tem informação. E pior, se você não fez uma terapia para dar se livrada das cargas mesmo. Então o ideal é ter tanto conhecimento. Genética é sempre os dois lados. Conhecimento aumenta a mente analítica, a mente que analisa, a mente racional. Terapia tira a carga da mente ativa. Tem que ser os dois lados. Por quê? Porque você não pode ser cego de um olho, né? Você tem que enxergar com os dois. O lado terapia, tô mais forte, mais energia. Mas o que você faz com essa energia? Informação, conhecimento, você tem uma direção melhor para sua vida. Então são sempre os dois lados, certo? Então vê aí, não deixe o momento de dor eternizar nada na sua linha, daí pra frente, entende? Tá difícil, você tem que aí segurar a onda, lidar muito com a vida, tu precisa aí de tirar as cargas da mente reativa. Tem que tirar porque normalmente as pessoas seguram a mente reativa e faz de conta que tá tudo bem. Só que essa mente reativa, ela não vai ficar tudo bem. Uma hora ou outra, aquela pessoa boazinha, ela vai explodir. Aí vira um giraia. Aí o que acontece com as pessoas que estão ao redor? Nossa, essa pessoa mudou, ela não era assim. Ela era um doce de pessoa, olha o que ela fez. Não é o que ela fez. Aquela pessoa está mal resolvida, ela não consegue se expressar, falar o que sente. Então ela engole, vai engolindo. Só que aquilo que você engole não é uma coisa que está resolvida. Então tem gente que fala assim, eu fiquei quieta porque eu não gosto de confusão. Qual a vantagem de você engolir e daqui a pouco soltar os cachorros? Não faz sentido. Então, para que você não fique se segurando e faça coisas que depois você se arrependa, procure ajuda, porque a mente reativa tem que ter controle. E o único jeito de você controlar essa mente reativa é fazendo a terapia, tirando a força dela, porque ela é muito forte. Vocês que estão ouvindo aí devem ter passado já por situações onde vocês viram que a vontade sua era até de estrangular alguém, de atacar, de xingar, e vai ficando quieto. Mas não tem como, a qualquer momento vai estourar. E não importa se você tem 20, 30, 50, 60 anos. A mente reativa, ela não se segura por muito tempo. Ela vai estourar. Só que pode estourar de uma maneira que você consiga, como fala, pedir desculpa, sei lá o que, e as pessoas te entender, como pode chegar ao ponto de as pessoas te ver como louco, porque é um comportamento completamente fora da casinha. Exatamente. Então, viu bem como não eternizar o momento de dor? Alguém está diante de um impacto físico real, cirurgia, acidente, não fala nada, faz o que tem que fazer sem falar. E a outra coisa é, observa a mente ativa chegando. Tem como você perceber. Se a live tá faltando informação, precisa entender um pouco mais, nada melhor que o livro. Aqui tem um glossário que define as palavras técnicas,
tem como ele descobriu, por que ele descobriu. É um livro relativamente barato, R$80. Então você pode ter, pode ler, pode usar, pode perguntar. Vocês que estão no WhatsApp da gente, ou no Telegram, o que for, podem observar que a gente sempre responde, sempre está em comunicação. Então somos pessoas bem acessíveis e dispostas a servir, de falar como é, o que é, para que serve, como orientar. Então pode contar com a gente, ok? E é isso, gente. A live está chegando ao fim. Depois a gente vê qual vai ser o tema, a gente avisa pra vocês o tema da próxima. E lembra de entrar no Telegram. Lá no Telegram a gente põe áudios especiais pra quem está no Telegram. Então não falo nada da live. Tem a live também, mas tem áudios especiais. Eu pelo menos estou postando só uma vez por mês, mas tem o Sandro lá que é auditor de genética, muito bom por sinal, que ele também tá postando coisas sobre a mente. Então, nosso Telegram Genetic Scientology, live toda terça, 20h45. Compartilha com seus amigos, comenta, participa. O nosso propósito é levar consciência e liberdade para as pessoas. Isso é tudo o que a gente quer. Toda essa estrutura serve, tudo serve para quê? Para exterminar uma mente ativa. Sem terapia não é possível. Tem que ter todas as outras coisas para até assegurar que isso aconteça. Então é muito importante que você compartilhe essa informação, esteja bem atento, atenta, conheça o mundo de Genetic Scientology, pergunte, participe, tá bom? E usa na sua vida. Uma vez que você usa, compartilhe os resultados, é muito importante. As pessoas têm que saber o que está acontecendo com você, tá bom? E site www.geneticadoubrasil.com.br, Facebook, YouTube, Instagram, Genetic Scientology Brasil. Então, curte lá, comenta, compartilha, conto com vocês. Obrigado. Até terça-feira que vem, 20h45. Buenas noches.